Olá, gente. Vamos continuar o nosso conteúdo, dar continuidade à última videoaula, né, que já está postado lá na sala Google de vocês. O que a gente vai continuar, na verdade, é o conteúdo de progressão aritmética, né, que a gente viu na última aula. Está até aqui, tudo escrito bem. Eu deixei aqui para a gente visualizar, para a gente dar continuidade. Na primeira videoaula que está lá, a gente viu o conceito de sequências, de lei de recorrência, de lei de formação. E o quarto item que a gente vai estudar agora, o quarto item, é a ideia de somatório, tá? Vou colocar aqui. O quarto item é o conceito sobre somatório. Tudo bem? Então vamos continuar. O que seria o somatório? Eu vou colocar aqui uma sequência bem simples. 1, 3, 5, 7, 9 e continua. Isso é uma sequência que segue um padrão lógico, né? Vocês estão vendo que está aumentando de 2 em 2. A gente sabe que depois do 9 vem o 11. Então ela obedece um padrão lógico. Então a gente pode aplicar o conteúdo, o conceito de somatório. E o que seria somatório? Somatório seria apenas a soma dos elementos dessa sequência. Como, por exemplo, se eu somar o 1 com o 2, ou seja, o A1 mais o A2, a gente vai ver que dá 4, né? 1 mais 3 dá 4. Eu somei os dois primeiros elementos da sequência. Se a gente for somar os três elementos da sequência, A1 mais A2 mais A3, a gente vai ver que o resultado dá 9. E apenas a gente está somando os primeiros elementos que aparecem aí na sequência, certo? Só que o seguinte, veja só, esses primeiros elementos aqui são fáceis de você determinar, é fácil de somar. Só que aí, por exemplo, eu queria saber quanto é o valor da soma dos 25 primeiros números dessa sequência. O grande problema está aí, que é justamente onde entra a parte algébrica para poder responder essas perguntas. Então vai ser o seguinte, olha só. Quando eu falei ali somar os dois primeiros, a somar o A1 com o A2, eu vou estar sempre me referindo a essa nova notação aqui que vocês vão ver, ó. Esse S aqui maiúsculo é claro que vem das palavras somatório, certo? A soma desses dois primeiros elementos, a gente iria dizer que seria o S índice 2, ou seja, eu estou somando os dois primeiros elementos. Nessa aqui de baixo, a gente somou os três primeiros elementos, então seria o S índice 3, a soma dos três primeiros elementos. Tudo bem? Tranquilo? Então, se eu uso o SN, é porque ainda eu não determinei quantos elementos eu estou somando na sequência, seria o enésimo, né? Então, por exemplo, o S10, o que seria? O S10 seria a soma dos 10 primeiros elementos da sequência que está aparecendo. Beleza? Então, veja só. Com essas considerações, a gente pode montar uma equação que nem precisa decorar. O que você vai fazer? Olha só, vou escrever ela aqui de novo para ficar mais claro. 1, 3, 5, 7, 9, e aí continua. Aí veja só. Vocês vão concordar comigo que vai ser o seguinte. Veja só. Esse número 5 que está aqui, ele é o resultado da soma desses três elementos. A soma dá quanto? 9. 1 mais 3 mais 5 dá 9. Se eu pegar a soma dele e subtrair a soma dos dois anteriores, que a soma dos dois anteriores dá 4, você vai ver que 5 realmente é igual a 9 menos 4. Aí agora vamos usar a parte algébrica para generalizar isso. Veja só, primeiro, esse A5 aqui é o A3 da sequência. Aí olha só, o A3 é igual à soma dos três primeiros elementos, que é 1 mais 3 mais 5, menos a soma dos outros
dois anteriores, ou seja, o S2, que é a soma dos dois primeiros. Beleza? Se você for ver, ó, o A3, que é o 5, o A3, que é o 5, é igual, ó, veja só, quem é o S3? É a soma dos três primeiros, 9, menos. Quem é a soma dos dois primeiros? É 4. Logo, o elemento A3 da nossa sequência é o 5. Beleza? Então, é bem simples. Se a gente for olhar bem direitinho, o que vai acontecer? Olha só, vou apagar aqui. E vamos agora usar a álgebra. Vamos generalizar. Se você perceber os números que estão no índice, eu poderia escrever assim, ó. AN, que seria o 3, é igual a SN, que também seria o 3. Porém, ali, ó, no outro S, não seria 3, seria 2. Ou seja, seria o N menos 1, que é 3 menos 1, 2. Então, com essa equação que está aqui, você pode determinar qualquer elemento da sequência. Qualquer elemento da sequência você pode determinar. Professor, mas aí como é que seria uma aplicação? Como é que seria um exercício, um exemplo? Ele vai cobrar a gente a soma desses elementos? Não, gente, ele não vai cobrar a soma. Na maioria das vezes, ele quer saber a sequência desses números. O interessante é isso. Quem é o A1, quem é o A2, quem é o A3 e assim vai. E para determinar isso, ele vai dar algumas informações. Então, vamos fazer o primeiro exercício? Olha só como é que ficaria. Vou pegar aqui um exemplo, que inclusive está no livro. Esse primeiro exemplo aqui, ó. Vou copiar e colar e vou levar para lá. Olha só, esse primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo diz o seguinte. Aqui. Liste os elementos, ou seja, construa a sequência, liste os elementos da sequência, cujo somatório dos n primeiros termos é dado por Sn igual a 2n ao quadrado mais 3. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer, aquele termo ali? Ó? Aquilo ali seria o termo geral, não é? Ó, Sn é igual a 2n ao quadrado mais 3. Essa equação aqui me diz o somatório dos primeiros números da sequência. Por exemplo, quem seria o S1? Que é o A1, não é? É o A1. Inclusive, eu já expliquei isso até em sala. O S1 seria o seguinte, ó. Aí eu vou substituir. Onde tem N, eu coloco 1. Vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado, mais 3. Logo, o S1 é igual a 2 vezes 1, 2, com 3 dá 5. Acabamos de determinar o S1, que também é o A1, não é? Pronto. Aí, o S2, quem é que seria o S2? O S2 seria 2 vezes 2 ao quadrado, mais 3. 2 vezes 4, 8. 3, 11. Logo, o S2 seria o 11. E assim sucessivamente. Eu vou fazer só o 3 aqui, só para finalizar. Quem é que seria o S3? Ficaria 2 vezes 3 ao quadrado, mais 3. 2 vezes 9 dá 18, com 3, 21. Pronto. Então, a gente achou o S1, o S2, o S3. E quisesse achar o S4 e qualquer outro, aí a gente poderia achar com esse termo geral. Mas, professor, a questão está pedindo não é o somatório desses elementos. A questão está pedindo os elementos da sequência. Ou seja, ela quer saber, ó, na verdade, a questão quer saber quem é o A1, o A2, o A3, o A4 e assim sucessivamente. E não o somatório. E como é que a gente vai fazer? A gente vai usar aquele termo geral aqui, ó, que a gente acabou de deduzir. O AN é igual ao SN menos S menos 1, que eu já expliquei o que é isso. Qualquer coisa dá uma volta e você vai ver o que é. Então vamos lá. Primeiro, eu já sei quem é o A1, né? Que foi o que eu calculei, foi o S1. O S1 é igual sempre ao A1, porque eu não estou somando A1 com ninguém. Então aqui eu já coloco o valor dele, ó. Aqui o meu elemento, o A1, já seria o 5. Beleza? Que é o S1. Aí agora, o que a gente vai determinar? Quem danado é o A2. Eu utilizo aquela equação que está ali em cima, que diz o seguinte, ó. Meu AN é igual ao SN menos o anterior a ele, não é? Ó, a soma do anterior a ele.
Aí eu vou determinar quem é o A2. Ou seja, a somatório de, do S2, a soma dos dois primeiros termos, menos 2 menos 1 dá 1, seria o S1. O S1 a gente já sabe, que é 5, né? A gente já sabe, já viu ali. E o S2, ou seja, o A2 é igual ao S2. Cadê o S2 que a gente já fez o cálculo ali, né? Ó, o S2 seria 11. Seria 11. Menos o S1, que a gente já viu, seria 5. Logo, o A2, o segundo elemento, é 11 menos 5, dá 6. Acabamos de determinar quem seria o A2. Professor, é do mesmo jeito para achar o restante? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O A3, quem é que seria o A3? Eu quero procurar o A3. Se eu for utilizar esse mesmo raciocínio aqui, utilizando o termo geral, o A3 é igual ao S, a soma dos três primeiros, menos a soma dos dois primeiros. Tranquilo? Aí você só vai calcular a soma dos três primeiros da sequência. É a mesma coisa, do mesmo jeito. Tudo bem? Beleza? Pronto. Isso seria a ideia do somatório. E aí você iria terminando de completar. A gente já está vendo que aqui do 5 para o 6, do 5 para o 6, aumentou 1, né? Professor, e o terceiro ia aumentar 1 também? Não, isso aí só quando vocês conseguirem determinar o terceiro elemento, que aí vocês vão saber o que está acontecendo. Tranquilo? Mas, para determinar qualquer um número que eu queira, A3, A4, A5, A100, por exemplo, eu quero saber quem é o A100. Como é que eu faço? Gente, aí é um pouquinho mais complicado, tá? Eu vou falar e qualquer coisa, novamente, o vídeo serve para isso. Pausa e volta, tá bom? Pausa e volta, pausa e volta. Gente, ó, tudo parte da informação que foi me dada. A informação que foi me dada foi essa aqui, ó. Essa vai ter que usar esse Sn igual a 2n ao quadrado mais 3. E a outra informação que eu preciso é o termo geral, AN é igual a Sn menos o seu anterior, n menos 1. E a questão foi me dada isso aqui, ó. Sn é igual a 2n ao quadrado, mais 3. Pronto. Só que tem esse elemento aqui, ó, que eu preciso determinar quem danado é esse S menos 1. O Sn eu já sei quem é, ó. É esse valor aqui, ó. Eu só faço substituir. Agora eu preciso saber quem danado é esse S menos 1. Então eu vou pegar o termo que foi me dado, esse somatório, e eu vou verificar para ver quem é esse Sn menos 1. Ou seja, aonde tem n aqui na expressão, eu vou colocar n menos 1. No caso, vai ficar 2 vezes n menos 1 ao quadrado mais 3. O meu Sn menos 1 é 2 vezes produto notável, né? O quadrado do primeiro. Repete o sinal, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 3. Logo, meu Sn menos 1 é 2 vezes, aplica a distributiva, né? 2 vezes n ao quadrado é 2n ao quadrado. 2 vezes 2n é 4n. 2 vezes 1 é mais 2. Isso aqui, mais 3. Repito lá no final, né? Logo, o meu Sn menos 1, quem é? 2n ao quadrado, menos 4n, mais 5. Pronto. Acabei de determinar quem danado é esse meu Sn menos 1. Aí eu volto lá no termo e vou substituir, ó. Vai ficar assim, ó, gente, ó. AN é igual ao Sn, quem é? 2n ao quadrado mais 3. Tá ali, a informação já foi dada, ó. Tá aqui, ó. Sn vale isso. Beleza? Menos aquele negocinho que tá ali, ó. 2n ao quadrado. Eu boto parênteses porque eu tenho que fazer relação do sinal, tá? Menos 4n mais 5. Aí agora eu tiro de dentro do parênteses e vou fazendo a relação do sinal.
Aqui eu repito, 2n ao quadrado mais 3. Aí vamos lá, menos por mais dá menos, 2n ao quadrado. Menos por menos dá mais, do 4n. E menos por mais dá menos, do 5. Aí o que, que vai acontecer aqui? Esse aqui, quando a gente soma, dá 0. A n vai ser igual a 4n positivo. E 3 menos 5, no caso, dá menos 2. Esse é o termo geral que identifica qualquer elemento da sequência. Beleza? Qualquer elemento da sequência. Como é que eu faço? Eu queria saber quem seria o A100. Foi o que eu perguntei a vocês. Como é que ficaria? 4 vezes 100 menos 2. O meu A100, o elemento que ocupa a posição 100, seria 400 menos 2. Logo, o meu A100 seria o elemento 398. Tranquilo? Pronto. Aí a gente consegue determinar qualquer elemento. Por exemplo, se a gente voltar lá, ó, se a gente voltar e quer determinar aqui o A3, ó, só basta pegar o que a gente descobriu lá, que é AN igual a 4N menos 2. Vai ficar assim, ó, o meu A3 é igual a 4 vezes 3 menos 2. Logo, o A3 é 4 vezes 3 é 12, menos 2, no caso dá 10. Ou seja, o próximo elemento da minha sequência que a gente estaria procurando é igual a 10. Pronto. E aí, naquela mesma equação, você consegue determinar quem é o A5, o A6, o A7 e assim vai, sucessivamente, porque você conseguiu determinar o termo geral aqui, utilizando o somatório que a questão deu, tudo bem? Deixa eu ver quantos minutos já vai o vídeo para não ficar tão grande, 16 minutos. Vou falar do produtório, é o jeito, vai ficar um pouquinho grande o vídeo, mas vamos embora, porque isso tem que ficar tudo dentro de uma aula só, tá? O quinto item, deixa eu ver se é o quinto, estamos no quarto, se eu não estou enganado. Isso, somatório. O quinto seria o somatório, o produtório, tá? Seguindo aí o livro, seria o produtório. Quinto item, quinto objeto de conhecimento, como a Base Nacional Comum Curricular fala, seria o produtório. Gente, também do mesmo jeito, o somatório é a soma, não é? Dos primeiros elementos. E o produtório não seria diferente, não é? O produtório nada mais é do que o produto entre os números, né? Da sequência. Claro que seria o produto entre os primeiros elementos. Olha só qual é a ideia. 2, 4, 6. Opa, eu falei 4, escrevi 8. 2, 4, 6, 8, 10 e continua. Isso é uma sequência com um padrão lógico. Está aumentando de 2 em 2. Ou seja, os números pares, né? Começando pelo 2. Então, olha só qual foi a ideia desse produtório. O que seria o produto? Por exemplo, se eu multiplicar os dois primeiros, esse aqui seria o P2. Professor, mas calma aí, antes do P2 fala o seguinte, e o P1, hein? Gente, o P1 é o produto apenas do primeiro elemento, e eu não vou multiplicar com ninguém. Então, o 2 seria o primeiro elemento, aqui seria sempre o P1. Eu não estou multiplicando com ninguém, a gente adota isso. Porque justamente vai coincidir que o P1 é igual ao A1, do mesmo jeito lá do somatório. Mesma coisa. Aí, vamos lá, e o que interessa, na verdade, é a partir para frente, né? Mais à frente, ou seja, o que é mais interessante é pensar no produto logo dos dois primeiros, né? Esse produto aqui seria o chamado P2, né? Seguindo o mesmo raciocínio da letra do produtório, P índice 2. Ou seja, o produto P2 entre esses dois seria 2 vezes 4, que dá 8, né? O P3 seria apenas o produto desses três primeiros. P3. 2 vezes 4 vezes 6. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48, né? E aí, gente, segue o mesmo raciocínio. O P4 seria quem? O produto dos 4 primeiros. O P5, o produto dos 5 primeiros elementos. Beleza? Só que vamos agora analisar a parte algébrica e vamos ver o que foi que aconteceu,
O que foi que chamou a atenção, né? Uma recorrência, né? O que fica sempre repetindo. Vou colocar aqui a mesma sequência, para não fugir o raciocínio. E o que foi observado? Foi observado o seguinte, ó, que esse número aqui, 6, esse 6, ele é o resultado da multiplicação dos 3 primeiros números, ou seja, é o resultado de P3, dividido pela multiplicação dos 2 primeiros, o P2. Vamos ver se dá certo. Vamos lá. Esse 6 ali tem que ser, o resultado teria que ser, pela lógica, o P3, que é o P3, a multiplicação dos 3 primeiros, dividido pela multiplicação dos 2 primeiros também. Se eu for multiplicar os 3 primeiros, vai ficar 2 vezes 4 vezes 6, dividido por 2 vezes 4, que é o produto dos 2 primeiros. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. E 2 vezes 4, 8. Logo, 48 dividido para 8, realmente é 6. Então, foi essa lógica que surgiu. Tranquilo? Aí, veja só, vamos usar a álgebra agora para completar tudo? A gente só fez a metade do caminho. Veja só, se você perceber, o 6 é o elemento A3 da sequência. Vou seguir aqui o mesmo que eu acabei de escrever. Seria igual ao P3 dividido pelo P2. Aí vamos tirar os números agora e vamos escrever só a parte algébrica mesmo. Isso a gente pode notar que, generalizando, o AN seria igual ao PN dividido pelo PN menos 1, né? Porque veja, em cima está 3 e embaixo está 2. Tranquilo? Está só subtraindo uma unidade. Professor, para que serve isso? Do mesmo jeito do somatório, vai servir para você determinar os elementos de uma sequência, utilizando o produtório, utilizando o princípio do produtório. Aí vamos lá então, vamos ver então um exemplo, como é que seria cobrado. De novo, mais um exemplo que está no livro de vocês, eu vou pegar aqui bem rapidinho. Olha lá. Está aqui. Vou colar aqui. A gente vai resolver o primeiro exercício utilizando essa ideia de produtório. Veja só, olha lá. Dada a sequência definida pelo produtório, represente por meio de uma lei de formação. Represente-a por meio de uma lei de formação. Ou seja, primeiro a gente vai ver quem é a sequência e depois a gente vê quem é a lei de formação. Vamos lá. Olha só, o que significa esse P... Esse aqui, Pn igual a n elevado a 3 a partir de n maior ou igual a 1. Ou seja, vale só para n a partir de 1 ou maior do que 1. Vamos ver o que acontece. Veja só, é o termo geral do produtório, Pn, dessa questão, né? É igual a n ao cubo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o P1, quando eu substituo ali, vai ficar 1 elevado à terceira. Logo, o P1 é igual a 1, que também é igual ao A1, o primeiro elemento da sequência. Eu já expliquei isso. Ou seja, o primeiro elemento a gente já sabe, que é o 1. E agora, quem é que seria o A2, né, da sequência? Porque o que a gente quer é definir quem é a sequência. E aí vamos ver como é que vai ser. Continuando ali, o P2 seria quem? 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira dá 8. Acabamos de determinar o P2. É fácil, né? O P3, quem é que seria? 3 elevado à terceira, que no caso dá 27. Tranquilo? E por último, só fazer mais um aqui, o P4 seria igual a 4 à terceira, que no caso dá 64. Beleza? Tranquilo? Aí vamos lá então. Veja só. A gente viu aqui, na parte aqui anterior, que qualquer termo que eu quero determinar, eu utilizo essa equação aqui que eu já expliquei a vocês de onde vem, né? Eu já expliquei. Um pouquinho mais atrás no vídeo eu já falei. Então, se eu quero determinar o A2, eu pego essa equação aqui e só faço substituir.
A equação me diz o seguinte, ó, vou escrever ela aqui abaixo também, para ficar melhor de visualizar. Diz o seguinte, que qualquer termo que eu quero determinar do produtório vai ser o AN igual ao PN dividido pelo seu anterior, PN menos 1. Então, se eu quero determinar o A2, vai ficar assim, ó, A índice 2, que é o que eu quero, o A2, o segundo elemento, vai ser igual a P2 dividido por PN menos 1, é 2 menos 1, no caso P1. Tranquilo? Aí, ó, veja só, quem é o P2? A gente já fez ali, não é, ó? A gente já fez, P2 é 8. Tranquilo? 8. E o P1 é igual a 1, que já está ali, não é, ó? A gente já viu também. 1. Logo, o segundo elemento, 8 dividido para 1, é 8. Logo, esse segundo elemento que está aqui, o A2, seria o número 8. Aí eu quero determinar o A3, professor. Vou fazer o último aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Quem é que seria o A3? O A3 seria P3 dividido por P2. P3 quem é, professor? A gente já fez o cálculo aqui, ó. P3 está aqui, ó. É 27. É 27. Dividido por P2, que a gente também já fez o cálculo. P2 seria 8. Então, 27 sobre 8. Seria o terceiro elemento da nossa sequência. Professor, deixa em forma de fração? Exatamente, sem problema nenhum. Então, 27 sobre 8. Tudo bem? E aí você iria conseguir concluir isso aí, tá bom? Você iria P4, A4, A5, que é o mesmo raciocínio. Ok? É o mesmo raciocínio. Agora ele quer saber a lei de formação disso. Qual é a lei de formação? Porque com a lei de formação você pode determinar qualquer AN, beleza? Qualquer AN. Então, o que você precisa para determinar aí o seu AN? Veja só. Foi dado que o produtório de qualquer número, a gente utilizou aqui acima um pouquinho, Pn é igual a n ao cubo. Beleza? Só que eu preciso saber quem é o Pn menos 1, que é o que fica abaixo da fração, né? Como é que eu vou fazer isso? Ora, eu só faço substituir ali, não é, gente? Ó, se eu quero saber quem é o Pn menos 1, aonde tem n aqui que foi me dado, eu vou colocar n menos 1 ao cubo. E o meu Pn menos 1 é igual... Eu nem vou desenvolver, né? Nem precisa, né? Fica isso aí só, porque aí vocês vão ver o que vai acontecer. Nem preciso desenvolver o cubo. Meu Pn menos 1 seria isso aqui. Certo, professor? E agora? Qual seria a lei de formação? A lei de formação seria essa, né? Ó, o AN é igual a Pn sobre Pn menos 1. Aí eu vou substituir agora. AN seria... O Pn a gente já sabe que é n ao cubo. O Pn menos 1 a gente acabou de achar. Seria n menos 1 ao cubo. E pela propriedade, uma das propriedades da potência, eu posso escrever isso aqui desse jeito, não é? N sobre n menos 1 elevado ao cubo. Esse aí é o termo geral, a lei de formação, que você pode determinar qualquer elemento da sequência que você quiser. Tranquilo? Beleza? Você pode utilizar para determinar, por exemplo, vou fazer aqui bem rápido, o A4, só para vocês verem como é que faz. O A4. O A4 seria 4 menos 4 menos 1, 3. Isso tudo elevado ao cubo. O meu A4... Opa, não escreveu não o cubo ali, né? Porque estava ao cubo. Então, meu A4 seria 4 a terceira é 64. E 3 a terceira é 27. Pronto. Já achamos o meu A4. A lei de formação, ele estaria aqui, ó. O próximo seria o A4. E aí você consegue determinar qualquer elemento da sequência. Tudo bem, gente? Pronto. A gente encerrou essa primeira parte para começar a resolver as questões na sala de aula, tá?
Então, bons estudos para vocês e a gente continua o conteúdo lá na sala de aula. Até a próxima aula.